30 segundos de estática, um chiado perturbador. E então, um sussurro distante, quase inaudível, mas que arrepia até a alma. Eu sempre volto. É a voz dele, não é? A voz que nos assombra desde o primeiro filme e que nos jogos nunca nos deixou em paz. Se você piscar, vai perder. Tipo, literalmente. A gente viu o Matthew Lillard confirmado para FNAF 2. A torcida foi a mil. Todo mundo esperando o retorno triunfal do nosso vilão favorito. Mas... e se eu te dissesse que a gente nunca mais vai ver o corpo de William Afton em pé, em carne e osso, causando o caos que a gente tanto ama odiar? O que você faria se eu te dissesse que o psicopata mais cruel da franquia pode existir só na nossa cabeça, como um fantasma digital, ou em 3 flashes de memória tão rápidos que você mal vai conseguir registrar? Pois é, segura essa pipoca, porque essa teoria não é só ousada. Ela encaixa cada peça do quebra-cabeça que o trailer nos deu, e mais algumas que a gente nem sabia que estavam faltando. Preparado para desmontar o Homem-Laranja e ver o que realmente sobrou dele? Vamos nessa! A Universal e a Blumhouse anunciaram com pompa. Matthew Lillard retorna. Os fãs, claro, vibraram. Quem não quer ver mais do Lillard como Afton, certo? Ele entregou uma performance memorável no primeiro filme. Só que nos bastidores, o próprio ator revelou algo que passou meio batido. Ele filmou apenas por alguns dias. Alguns dias, gente. Estamos falando de um projeto massivo que levou quase 4 meses de gravações para ser concluído, de novembro de 2024 a fevereiro de 2025. Isso, por si só, já cheira a participação mínima, não acham? Um ator do calibre dele com um papel tão icônico e só alguns dias no set? É um sinal, e dos grandes. Aí soma-se a isso o fato de o diretor ter dito que FNAF 2 vai expandir o universo para novos heróis e novos monstros. Traduzindo para o bom e velho português, William Afton não é mais o ponto de partida central. Ele vira detalhe de lore, uma sombra do passado, não a ameaça presente e física. A pergunta que fica martelando é: por que manter um astro de Hollywood em cena de 2 minutos? Ou talvez em um papel que mal exige sua presença física? A resposta, meu amigo, pode ser bem simples e bem inteligente, para que a gente sinta o cheiro da lenda, a influência dele, sem necessariamente ver o corpo. É o puro suco do flashback, da voz que assombra, da presença que permeia tudo, mas que não está ali, de fato, para um confronto direto. Afton se torna um conceito, mais do que uma pessoa. O que é muito mais assustador, se você parar para pensar. Nos jogos, a gente conhece bem o Glitch Trap, não é? Aquela consciência digital sinistra, um vírus que habita o código, uma manifestação da alma de Afton presa no mundo virtual. Pois bem, no trailer de FNAF 2, a gente ouve a voz inconfundível de Afton numa fita VHS distorcida, envelhecida. Preste atenção. Nenhum frame sequer mostra o ator Matthew Lillard vivo no presente do filme. Apenas essa voz e, talvez, holografias antigas, memórias corrompidas. Isso ecoa diretamente a mecânica de segurança de Five Nights nos jogos e na própria história de Afton. O verdadeiro perigo não é o homem em si, mas a informação corrompida que ele deixou para trás, a sua essência maligna que se recusa a morrer. Se o filme quer manter a fidelidade com a lore mais recente dos jogos, usar Afton como uma presença assombrosa e digital faz todo o sentido. Ele estaria lá, sim, mas dentro do sistema, não em carne e osso. A gente teme o que não se pode tocar, o que é intangível, o que se esconde nas sombras do nosso subconsciente e da tecnologia. Glitch Trap é Afton como um vírus, uma infecção que se espalha, uma memória coletiva do mal que ele representou. Ele pode influenciar, manipular, assombrar, mas sem a necessidade de um corpo físico. É uma forma muito mais insidiosa e aterrorizante de sempre voltar, não acham? Olha, vamos ser sinceros. A franquia precisa de um vilão físico novo. Freddy, Bonnie, Chica e Foxy são clássicos. A gente ama, mas já os conhecemos. O susto mora na surpresa, no inesperado. Se Afton está mais para um fantasma digital, quem será o rosto do mal que os protagonistas vão enfrentar diretamente? É aqui que entram os novos personagens. A personagem de McKenna Grace, por exemplo, é descrita como uma caçadora de atividades paranormais.
Ela ganhou um destaque interessante nos relatórios de produção e até no trailer, onde ela aparece com um distintivo de segurança por exatos 4 frames. Um detalhe crucial: esse distintivo tem o logo da Fazbear, mas com uma cor diferente, o mesmo tom dos Toy Animatronics. Isso sugere que a empresa continua operando, mas talvez com uma nova diretoria, talvez até em um novo local, como o trailer insinua com o FazFest e a nova pizzaria. Quem garante que não existe um segundo assassino corporativo, alguém que assumiu o manto da maldade, ou talvez a própria irmandade de executivos que, nos bastidores, manteve Afton em segundo plano, ou até mesmo se inspirou nas suas atrocidades? Pense bem, uma ameaça contemporânea, sangue fresco, um vilão que não é sobrenatural, mas humano, ambicioso e cruel. Isso traria uma nova camada de terror, um medo que ressoa mais com a realidade. A McKenna Grace, com seu histórico em filmes de terror como Ghostbusters e Annabelle Comes Home, pode trazer um peso significativo para essa nova dinâmica. Theo Briones também está no elenco como outro caçador de atividades paranormais, o que solidifica a ideia de uma nova força se opondo ao mal, ou talvez sendo manipulada por ele. Scott Calton, o criador de FNAF, sempre tratou a saga principal dos jogos como uma trilogia nos bastidores, e parece que a Blumhouse tem planos semelhantes para os filmes. Segundo rumores, o terceiro filme já tem roteirista contratado. Segurar Afton por trás das sombras no segundo filme gera um gancho poderoso para o capítulo final. Se o público o ver morrer de novo no segundo filme, como ele morreu no primeiro, apenas para sempre voltar, a repetição pode fazer com que a sua morte perca peso, perca o impacto. Deixar Afton em um estado de talvez esteja, talvez não. No segundo filme, mantém o suspense no máximo. Isso explica o marketing inteligente. Confirmar o ator. Matthew Lillard gera um buzz enorme, mantém a expectativa lá em cima, mas mantê-lo fora da ação principal como uma presença etérea preserva o mistério e a surpresa para o grande confronto final. É o mesmo truque usado nos jogos. O vazio, a ausência de respostas claras, gera teorias, e teorias geram engajamento. A gente quer saber, a gente precisa ver o que realmente aconteceu com ele. Essa estratégia não só prolonga a vida da franquia, mas também garante que, quando Afton finalmente retornar de forma definitiva, o impacto será monumental. Afinal, a espera só torna a recompensa mais doce, ou mais aterrorizante. Mas não mostrar o Matthew Lillard em toda a sua glória é desperdiçar cachê. Calma lá, apressadinho. Nem tudo é o que parece, e a indústria do cinema é mestre em otimizar recursos. O Matthew Lillard, como a gente sabe, está em Dead by Daylight, onde ele reprisa seu papel como William Afton Springtrap. Lá, ele é uma presença digital, voz, motion capture. O público paga para ouvir o timbre dele, para sentir a presença dele, mesmo que não seja um corpo físico atuando em cena. O filme pode seguir uma lógica parecida. Voz off, holograma, sombra, manifestações digitais. Isso permite que a Blumhouse use o talento inegável de Lillard sem a necessidade de semanas intensas de gravação no set. O que, convenhamos, é bem mais econômico. Custo baixo, retorno alto. Além disso, o orçamento de FNAF 2 cresceu para 51 milhões de dólares, um aumento significativo comparado aos 20 milhões do primeiro filme, mas ainda um orçamento enxuto para um blockbuster de terror. Se tivessem que pagar semanas e semanas de gravações com um dos protagonistas de Scream, a conta inflaria muito mais. Uma produção enxuta, com Matthew Lillard atuando de forma mais virtual, significa lucro dilatado para o estúdio. É uma jogada de mestre que agrada tanto aos fãs quanto aos contadores. O trailer nos deu um vislumbre de adolescentes invadindo a pizzaria abandonada para um festival chamado FazFest. E a direção dá um close em um mural rabiscado com uma frase que ressoa profundamente na lore de FNAF. He's still here. Ele ainda está aqui. Essa frase aparece ao lado de desenhos dos Toy Animatronics. Isso não é um mero detalhe, é uma pista gigante. Indica que os jovens cultuam a lenda, a história, o mito de William Afton, mas não necessariamente o corpo dele. O vilão, nesse contexto, vira um mito urbano. E mitos não precisam de carne para existir e aterrorizar.
A presença simbólica de Afton reforça a ideia de que ele é a chama que acende a fogueira, não o lenhador que a alimenta constantemente. A história, como indica o trailer, parece girar em torno de Abby, a irmã de Mike, tentando proteger os amigos de uma nova geração de perigos. O conflito é atual, focado no presente, mas o passado de Afton serve como combustível, como a raiz de todo o mal que se manifesta agora. É uma forma inteligente de manter a essência do vilão sem colocá-lo fisicamente em cena, transformando-o em um legado sombrio que continua a assombrar a Fazbear Entertainment. Para quem acompanha a lore dos livros, essa teoria ganha ainda mais força. Nos romances, especialmente nas séries Fazbear Frights e Tales from the Pizzaplex, William Afton reaparece de diversas formas, muitas vezes como uma manifestação psíquica, uma consciência que se transfere para o mundo digital, ou assombra de formas intangíveis. A Blumhouse comprou os direitos de todos os livros, então adaptar esse conceito de espírito obsessor, de uma presença que não precisa de um corpo físico, é totalmente canônico e esperado. Se o filme seguir essa linha, ele pode simplesmente estar adaptando o material impresso de uma forma que os fãs mais dedicados vão reconhecer e apreciar. Quem leu os livros vai topar de cara. Quem não leu vai sentir o arrepio sem saber exatamente de onde veio, o que é um tipo de terror muito eficaz. Funciona para os dois públicos, entregando uma camada mais profunda para os conhecedores e um mistério perturbador para os novatos. Afton, em sua essência, transcende a carne. Ele é a própria ideia do mal, e ideias são muito mais difíceis de matar. Se William Afton não age diretamente como um vilão físico, o clímax do filme muda drasticamente. Não é mais uma simples batalha de derrotar o assassino. Em vez disso, a narrativa se desloca para quebrar um ciclo corporativo maligno ou expor a verdade por trás da Fazbear Entertainment. Os heróis não precisam apenas sobreviver. Eles precisam desmascarar, denunciar, lutar contra um sistema que permite e perpetua o mal. Isso alinha o terror de FNAF ao nosso tempo, onde o medo de grandes corporações que nos veem como dados ou recursos descartáveis é muito real. O fantasma de Afton, nesse cenário, vira uma metáfora poderosa para um sistema que não morre, apenas muda de nome, de fachada. O epílogo de FNAF 2 poderia muito bem mostrar Abby, a protagonista mais jovem, com documentos comprometedores da empresa, sugerindo que o terceiro filme não será apenas uma guerra sobrenatural, mas também uma batalha judicial e de relações públicas. Isso abre uma janela para um universo expandido, talvez um estilo Invocação do Mal, mas com robôs assassinos e uma conspiração corporativa no centro. Um terror mais cerebral, mais profundo, que ecoa na nossa própria realidade. Mas, e os Toy Animatronics? Por que eles estão tão agressivos? Nos jogos, a teoria predominante é que eles possuem um sistema de reconhecimento facial conectado a um banco de dados criminais. A programação deles, corrompida pela influência de Afton, identifica qualquer adulto como uma ameaça em potencial, por causa do passado sombrio do Homem Roxo. Se Afton existe apenas como um código espelhado no sistema, como um glitch trap que infesta a rede da Fazbear, então a inteligência artificial dos Toy Animatronics continua caçando o Homem Roxo em qualquer adulto que se aproxime. Logo, a culpa pela violência visível dos robôs é do fantasma digital de Afton. A presença invisível dele justifica a violência visível das máquinas. O filme pode até não mencionar isso em voz alta, mas quem jogou entende na hora. E essa é uma camada de profundidade que a lore dos jogos já nos deu. É a malícia de Afton perpetuada através da tecnologia, uma forma de imortalidade que é, ironicamente, ainda mais aterrorizante. Faltam poucos meses para 5 de dezembro de 2025, a data de lançamento de Five Nights at Freddy's 2. A Universal Pictures ainda vai soltar mais 1 ou 2 trailers, podem apostar. E aqui vai a minha aposta. Nenhum deles vai mostrar Afton vivo, em carne e osso, interagindo diretamente com os protagonistas. Apenas hologramas, vozes distorcidas e talvez a sombra do homem que encolhe nos olhos de um Toy Animatronic, ou um vislumbre rápido dele na forma de Springtrap.
mas apenas como um teaser para o futuro. Essa estratégia mantém a teoria viva, mantém o burburinho, a discussão, até a estreia. Quando o público finalmente sentar na sala escura, a revelação de que Afton nunca esteve lá fisicamente, ou que sua presença era puramente digital, metafórica, vai bater mais forte do que qualquer jump scare. Será uma surpresa que subverte as expectativas, um terror psicológico que se constrói na ausência. É a genialidade de FNAF. O que não se vê, o que se imagina, muitas vezes é muito mais assustador do que o que é explicitamente mostrado. Então a gente juntou as peças. Poucos dias de gravação do ator Matthew Lillard, declarações da direção sobre a expansão do universo para novos vilões, a presença de Afton apenas em mídia corrompida como fitas VHS, a agressividade dos Toy Animatronics justificada por um código enraizado pela maldade dele, novos caçadores de paranormais no elenco trazendo uma nova ameaça física, e a necessidade estratégica de manter um gancho poderoso para o terceiro filme. A peça central de tudo isso? William Afton vira lenda, não carne. A ameaça principal não é o assassino de ontem, mas o sistema que ele deixou pegando fogo, a maldade que se perpetua. FNAF 2 promete provar que o medo verdadeiro não é o monstro que você vê, mas o espírito que ele deixou para trás, a sombra que assombra cada canto, cada byte, cada memória. É um terror que se adapta, que evolui, que se torna mais insidioso. Agora é com você. Você aposta que Afton salta do vídeo e aparece em carne e osso, ou fica preso na fita, assombrando das profundezas do código? Comenta aí embaixo o que você acha. Se você gostou dessa teoria e quer ver mais análises como essa, aperta o like para dar aquela força. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nossa próxima investigação. E falando nisso, dá uma olhada nesses 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Aproveita e veja também os links com descontos para a compra de livros. Estão na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Fica ligado.